sabatina começou. Me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina e essa semana já estamos estudando a lição 6, Vida de Oração. O verso para memorizar está lá no Salmo 116, versículo 1 e 2, que diz: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Esse salmo deixa claro para nós que Deus ouve a nossa oração, que Ele se inclina para nos ouvir. E que assim como o salmista que diz que iria invocar ao Senhor, orar, falar com o Senhor, ter um relacionamento com Ele por toda a vida, assim deveríamos nós também fazer. A lição diz que, imagine se você não conversasse com seu melhor amigo ou com seu cônjuge. Quanto tempo será que esse relacionamento duraria? Assim também é com o Senhor. A oração é a parte essencial de um relacionamento íntimo com Deus, né? É um hábito devocional vital e diário que precisamos e podemos fortalecer. Se não orarmos com frequência e constância, cedo ou tarde, nos afastaremos do Senhor. Do mesmo modo que se a gente passa muito tempo sem conversar com alguém, automaticamente com o tempo a gente vai acabar se afastando. E isso também é da maneira espiritual. Por isso precisamos estar sempre em relacionamento com Deus, conversar com Ele em oração constante, diária. A oração ela é central para um relacionamento sólido com Deus. E a lição dessa semana vai trazer para nós alguns exemplos bíblicos deste contato pessoal com o Senhor, de oração, de intercessão, e a gente vai aprender um pouco mais com esses personagens bíblicos. E o primeiro deles, lá no estudo de domingo, vai falar sobre Daniel, a fidelidade de Daniel. Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia. Logo no primeiro capítulo do livro, vemos sua decisão. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E lemos sobre Daniel e seus 3 amigos. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Isso por quê? Porque a Bíblia afirma que o Espírito de Deus estava em Daniel. Então, com certeza, Daniel era um homem que estava em constante oração na presença do Senhor. Ele mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. Não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, se ela não tem uma constância, se ele não é permanente no seu relacionamento com Deus. E aqui diz que com o passar dos anos, enquanto o rei se sucedia, Daniel permaneceu como conselheiro real, porque independente do rei que se levantava, Daniel e seus companheiros, e aqui Daniel em específico, ele mantinha seu relacionamento e a sua fidelidade com Deus. Diante das dificuldades, Daniel orava, mesmo com ameaça à própria vida. Ele se manteve coerente e perseverante. A Bíblia conta que ele orava 3 vezes ao dia, como seu costume, e fazia isso com janelas abertas, voltado para Jerusalém. Sua oração era um ato físico. Ele se ajoelhava e se concentrava em ações de graças e súplicas. E é interessante que Daniel, mesmo estando em terra estrangeira, ele não se escondia para falar com Deus. Ele orava da mesma maneira, ele mantinha um relacionamento com Deus, ele não mudava os seus hábitos conforme aonde ele estava. Isso é muito importante. Se nós mantemos um hábito de oração na nossa casa e se por algum motivo a gente vai fazer uma viagem, a gente vai para algum outro lugar, precisamos manter o nosso relacionamento, a nossa oração, não precisamos parar de fazer aquilo que é um costume necessário, vital para nossas vidas, independente de onde estivermos. Então, a nossa comunhão com Deus tem que ser diária, para que assim a gente permaneça nele também. E na segunda-feira vai falar sobre postura na oração. Quando algo dá errado, geralmente ligamos para um amigo próximo, para desabafar. E quando também temos uma boa notícia, buscamos alguém para dividir, para compartilhar. Com Deus é igual. E aqui a escritora norte-americana Ellen White diz o seguinte: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então, todas as vezes que nós temos algo para desabafar ou compartilhar, precisamos buscar primeiramente a Deus, abrir o nosso coração para Ele. A oração não apenas nos mantém ligado a Deus, como também mostra ao diabo a quem nós pertencemos.
Ele é soberano e nós somos apenas os seus filhos, obras de suas mãos. E aqui vai dizer também que o ato físico de se ajoelhar expressa submissão e humildade. Então é um ato importante. É claro que a Bíblia não diz aqui, só orar ajoelhado, só orar sentado ou em pé, nada disso. Mas esse ato de se ajoelhar, ele demonstra essa submissão e essa humildade diante do Senhor. Orar em pé também era comum nos tempos bíblicos. Mas a lição traz uma pergunta: como você costuma orar? Sentado, em pé, ajoelhado? O importante é que você tenha um relacionamento vivo com Deus através da oração. A Bíblia não exige uma posição específica, mas as posturas importam, porque elas refletem nossa reverência, nosso íntimo e o nosso desejo de nos render a Deus. Algumas pessoas não podem se ajoelhar. No fim das contas, o que mais importa é o que está no nosso coração. Então, se você está em algum lugar onde você não pode se ajoelhar, você pode então fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento em oração a Deus. O importante é manter o hábito de oração cotidiana, diária na nossa vida. E a Bíblia também nos convida a orar sem cessar, com dedicação, perseverança. Hoje, esteja você em pé, sentado, deitado ou caminhando, volte os seus pensamentos para Deus e converse com Ele como conversa com um amigo. E comece agora mesmo. Se você não tinha este hábito, você pode começar neste exato momento. Nunca é tarde para você aí começar a ter um relacionamento mais vívido, mais próximo, mais íntimo com Deus. E na terça vai falar de uma outra pessoa que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. A Bíblia não traz muitos detalhes sobre Enoque, mas afirma que ele andou com Deus por 300 anos, até que o Senhor o levou para o céu. Que maravilha! Uma vida definida pela devoção constante a Deus. Sem dúvidas, Enoque perseverava na oração, crescendo em fé e se aproximando de Deus por meio de suas experiências de cada dia. E assim nós podemos também permanecer em Deus, nessa constância, perseverança em andar com Ele, em oração, em louvores, em gratidão, fazendo a sua vontade. E a lição também vai dizer algo importante, fala que Deus não nos chamou para viver como eremitas ou monges, tão isolados que deixemos de ser úteis aqui. À semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor, mas somente ao andar e conversar com Deus em uma comunhão estável e diária. Ele, então, o Senhor, refletirá o seu maravilhoso caráter em nós e nós alcançaremos outras vidas assim. Podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Não existe ponto na terra onde Deus não nos veja nem deixe de nos ouvir. Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos. Isso é muito bom saber, não é verdade? Ainda assim, há um valor especial em orar também audível, de forma audível, voz audível, e não apenas mentalmente. No silêncio é fácil a gente dispersar, perder a linha de pensamento e pode ser difícil manter-se concentrado. Já quando oramos em voz baixa ou no nosso tom habitual, lembramos a nós mesmos, quase sem perceber, que Deus é real e que Ele está nos ouvindo e que temos algo específico a tratar com Ele. É claro, existem momentos e lugares que a gente está que não é possível você fazer uma oração em voz aí audível, né? Mas, estando na sua possibilidade, na sua casa, no seu cantinho ali de oração, não ore apenas no pensamento, de forma mental, mas fale também de forma audível, assim você não vai perder a sua linha de raciocínio. Mas, em todos os momentos, está num banco, no supermercado, na escola, no trabalho, surgiu alguma situação, eleve seus pensamentos e ore e fale com o Senhor. Aonde quer que você esteja, Ele vai te ouvir. E nós vamos falar agora de um outro personagem bíblico que também tinha uma vida de oração, de intimidade e intercedia por muitas pessoas, que é Moisés, o líder consagrado. Embora Enoque tivesse um relacionamento muito íntimo com Deus, sabemos ainda mais sobre a caminhada de Moisés com o Senhor. Inclusive, temos vários relatos de suas conversas com ele. Ao acompanhar os altos e baixos da vida desse líder humilde, vemos repetidas vezes que o aspecto mais importante de sua experiência, o segredo do êxito como líder consagrado, era a comunicação constante e a comunhão permanente com Deus. Ele não conseguiria levar toda uma nação, tantas pessoas,
se ele não estivesse na presença de Deus, se ele não tivesse uma constância de intimidade, de conversa, de relacionamento com o Senhor. Imagine falar com Deus e ouvir sua voz com tamanha clareza. É impressionante que os israelitas não tenham buscado esse tipo de comunhão direta, preferindo que Moisés falasse com eles. Mas Deus preparou Moisés para isso desde o encontro na sarça ardente, que havia ocorrido naquele mesmo monte. Embora encontremos outras orações pessoais de Moisés, percebemos que ele vivia quase continuamente na presença de Deus, pedindo a sua direção e intercedendo pelo povo que ele liderava. Moisés era um homem de grande oração e intercessão. E aqui vai falar também sobre Moisés intercedendo pela nação. Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus repetidas vezes. Recorreu ao Senhor quando o povo teve sede, quando teve fome, em momentos de profunda aflição. A Bíblia traz vários relatos e a lição também na quinta-feira vai trazer alguns exemplos disso. Podemos aprender muito com Moisés no tocante à oração e apegar-se a Deus. Ao apegar-se a Deus. Primeiro, ele possuía um amor profundo por Deus e uma visão clara do seu caráter. 2. Em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, mostrou-se tanto corajoso quanto fiel ao se apegar a Deus. Mesmo em lutas, confiou no poder, na presença e direção divina em sua vida particular. 3. O profeta lembrou a Deus sua aliança, reivindicou suas promessas em favor do seu povo e relembrou a condução divina no passado. 4. Além disso, aceitou as respostas de Deus às suas orações, fosse o sim ou o não. Estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos, isso é muito importante, mas devemos perseverar em oração. E quando nós temos uma vida de intimidade, relacionamento com Deus, Deus nos prepara e nos dá maturidade, para que quando o nosso pedido não for respondido como queremos, nós mesmo assim permaneceremos fiéis, porque sabemos que Deus sabe de tudo, tem o controle de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. E aqui na sexta-feira vou citar apenas uma frase aqui para terminarmos o nosso estudo adicional. No fim das contas, oramos porque amamos tanto a Deus que não conseguimos deixar de compartilhar tudo com Ele. As nossas alegrias e vitórias, nossos fardos e preocupações, nossos pedidos e necessidades diárias. Isso tem que ser o nosso motivo de orar a Deus, porque nós amamos tanto a Ele, que é impossível não orar, não falar, não conversar, não querer compartilhar e dividir tudo com Deus. Nós precisamos ter esse sentimento em nós, pedir isso ao Espírito Santo, que ao acordar, a primeira coisa que eu e você venhamos a desejar é conversar com Deus, falar com Ele ao longo do dia e terminando a nossa noite, antes de dormir, orar mais uma vez com gratidão, com louvores, com súplicas também, mas repassar todo o nosso dia e vermos como Deus foi bom conosco. Que assim seja o meu e o seu relacionamento para com Deus, para que nós tenhamos força, maturidade para perseverar neste caminho, trilhando até a volta de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido, eterno e bondoso Pai, como é bom, Senhor, estudar e aprender cada vez mais de como nós podemos ter melhor relacionamento contigo, mais intimidade, estar mais na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a orar mais, com amor, com gratidão, estar sempre na tua presença, porque sabemos que aonde quer que estejamos, o Senhor nos ouve, nos ajuda a manter uma intimidade real e concreta contigo. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que eu e você possamos permanecer fiéis ao Senhor com intimidade e um relacionamento profundo. E até a próxima lição, se Deus quiser.